Olá, hoje a gente vai desvendar um poder que fica meio escondido numa ferramenta que quase todo mundo usa, o Microsoft Word. Vamos falar sobre como dominar a formatação de documentos mais complexos com só alguns cliques. Bora lá? Fala a verdade, quem nunca passou por isso, né? A gente está lá trabalhando num relatório importante, numa tese, e de repente os números de página enlouquecem, os cabeçalhos mudam onde não deviam, o layout vira um caos total. É uma frustração super comum, mas olha, a solução é bem mais simples do que parece. Então, vamos encarar esse desafio. O problema geralmente não é falta de habilidade, sabe? É mais por não conhecer as ferramentas certas. É quase como tentar montar um móvel sem a chave de fenda. Dá até para tentar, mas o resultado final com certeza não vai ser o ideal. O cenário é um clássico. A capa não pode ter número de página, o sumário precisa ter numeração romana e o resto do documento arábica. Ou, quem sabe, uma página precisa ficar na horizontal, em modo paisagem, no meio de um documento que está todo na vertical. Pois é, tentar fazer isso sem a ferramenta correta é a receita para o desastre. E aqui está o nosso painel de controle secreto. O caminho é bem simples. Lá na aba Layout, a gente procura o grupo Configurar Página. O botão Quebras, esse é o nosso centro de comando. É a partir daqui que a gente assume o controle total da estrutura do documento. É aqui que a mágica acontece. Vamos começar com o básico, a ferramenta fundamental que todo mundo conhece, mas que talvez não use em todo o seu potencial, a boa e velha quebra de página. A definição é super direta. Uma quebra de página faz exatamente o que o nome sugere. Ela força o texto a pular para a próxima página. O trabalho dela é simples, mas crucial: controlar o fluxo do conteúdo. Chega de ficar apertando Enter um monte de vezes até chegar na página seguinte. Então, para que elas servem na prática? São perfeitas para iniciar um novo capítulo, para garantir que um gráfico não fique separado da sua legenda, ou para controlar o layout de colunas. A função principal é organizar o fluxo sem mexer em nenhuma regra de formatação do documento. Para ficar fácil de lembrar, é só pensar assim. A quebra de página é como virar a folha de um livro. As regras do livro, tipo de fonte, margens, cabeçalhos, continuam exatamente as mesmas. A história só continua numa nova folha. Simples. Ok, se a quebra de página é só virar a folha, então se preparem para algo muito mais poderoso. Agora vamos para a ferramenta que realmente permite dominar a formatação, as quebras de seção. E aqui entra aquele problema que a quebra de página simples não consegue resolver. E se a introdução precisar de uma formatação, o corpo do texto de outra e os anexos de uma terceira? É nesse ponto que muita gente desiste ou acaba apelando para umas gambiarras. E aqui está a diferença fundamental, lado a lado, para não ter mais dúvida. Enquanto as quebras de página gerenciam o fluxo do texto, as quebras de seção gerenciam a formatação. Pense nas seções como se fossem mini-documentos, cada um com as suas próprias regras de margens, cabeçalhos, orientação de página e até numeração. E o melhor é que temos opções para cada necessidade. A quebra de próxima página é ótima para começar um capítulo com layout diferente. A contínua permite, por exemplo, mudar o número de colunas bem no meio de uma página. E as quebras de página par ou ímpar são perfeitas por uma formatação de livro profissional, garantindo que os capítulos comecem sempre do lado certo. E essa analogia aqui ilustra a diferença de forma brilhante. A gente não está mais só virando a página. Estamos começando um capítulo totalmente novo, com uma capa nova, um estilo diferente, talvez até um novo tipo de numeração. A quebra de seção dá essa liberdade de reinventar a formatação onde for preciso. Ao combinar essas duas ferramentas, a gente para de ser refém do Word. Nós passamos a estar no comando. É ter controle total do layout do documento. E por que isso tudo é tão importante? Porque usar essas ferramentas do jeito certo é o que separa um documento amador de um trabalho profissional. É sobre organizar a informação de um jeito lógico, criar clareza para quem vai ler e, talvez o mais importante, economizar horas de trabalho e de frustração na hora de editar documentos longos. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui: ter um controle preciso sobre a organização visual. Não se trata só das palavras na página, se trata de como elas são apresentadas. E essa apresentação visual tem um impacto enorme. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja esta: é a regra de ouro. Precisa só pular para a próxima página? Quebra de página. Precisa mudar as regras de formatação? Quebra de seção. Simples assim. E agora, o desafio está lançado. Pense naquele documento complicado que ficou guardado para formatar depois. Com o poder das quebras de página e de seção, a solução está na mão. Qual será o primeiro documento a ser dominado? Obrigado por acompanharem.